Vale a pena? Só me chamou outro dia de uma locomotiva, que existem diversos tipos de locomotiva. Vale a pena, professor? Tem dia que eu estou com a moral mais baixa do que minhoca. Obrigada por me puxar a orelha, dona Amélia. Muito obrigada. Aquela carta primeira vale a pena, né? Professor, há alguma relação entre a era de Aquário e o quinto evangelho de Tomé? Se há uma relação... É o que eu perguntei para o senhor. Eu acho que há uma relação secreta, porém real, entre as leis do macrocosmo sideral e as leis do microcosmo hominal. Ou como já dizia o grande Thoth, 2000 anos antes de Cristo, o grande Thoth que os gregos chamavam Hermes Trismegistus, ele dizia, assim embaixo como em cima, assim por dentro como por fora. Eu acho que vigora este princípio hermético de Thoth. Porque nós entramos uns 20 anos atrás na era do Aquário. Antes estávamos, durante 2000 anos e tanto, na era do Peixe. E antes estávamos 2000 anos na era do Touro. Touro é símbolo de violência. Peixe é símbolo de crença. Olha eu. E Aquário é símbolo de experiência. Quer dizer, 2000 anos antes de Cristo, período da violência. Concorda mais ou menos com a história. Com o nascimento de Jesus começou o período da crença, que é simbolizado pelo peixe. E agora já saímos, aliás, do período da crença. No ano 50 e pouco saímos da era do peixe e entramos na era do Aquário. Estamos entrando, já entramos. Que é símbolo da experiência universal. Não é estranho que o Evangelho, o quinto Evangelho de Tomé, que está à vossa disposição a partir da semana que vem, o quinto Evangelho de Tomé, mensagem do Cristo segundo Tomé. O quinto Evangelho, estamos ouvindo. Está na nossa editora. Escrevam para a Caixa Postal 9897, a partir da semana que vem. Parece que há um secreto paralelismo entre o que acontece lá no mundo macrocosmo dos astros e o mundo do microcosmo hominal. Porque este Evangelho fala somente de experiência espiritual. Não fala mais em crença. Os Evangelhos ainda exigem crença. As teologias exigem crença em Deus. Agora, uma parte da humanidade, não muito grande ainda, está superando a era da crença e está vislumbrando, pelo menos vislumbrando vagamente, a era da experiência espiritual. Todo mundo hoje em dia quer fazer meditação, quer fazer retiro espiritual, quer saber o que é Deus. Não pelos livros e não pelos mestres de fora, mas quer saber o que é Deus, quer saber o que é o céu, quer saber o que é a vida eterna, quer saber o que é a própria alma. Não porque fulano disse e ciclano escreveu, não. Quer saber por experiência própria e imediata. E este quinto Evangelho não fala de outro assunto, senão de experiência do mundo espiritual. Não trata do nascimento de Jesus, não trata da sua morte, não trata de ressurreição, não trata de ascensão. Trata somente de 114 palavras de Jesus profundamente misteriosas, esotéricas, místicas. Eu fiz o possível para atingir o sentido desses enigmas, porque Tomé só escreve linguagem enigmática. Lendo a primeira vez não se entende nada. A gente tem que concentrar-se e entrar na zona da intuição espiritual para saber o que este Tomé quer dizer. Então, apareceu este livro no ano 46. 45 foi descoberto no Egito o manuscrito. 45. Durante 11 anos discutiram os entendidos se eram as palavras do apóstolo Tomé ou não. Durante 11 anos, somente em 56 finalmente concordaram que eram de fato as palavras do apóstolo
Tomé, que no Evangelho passava por descrente, ver para crer, e agora se revela como um grande experiente. Ele deve ter tido experiências formidáveis depois daquilo que o Evangelho falou nele. De maneira que nós estamos literalmente na era da experiência espiritual, coincidindo casualmente com a era do Aquário. Aquário quer dizer experiência universal. Este Evangelho, que foi descoberto em 45 e entrou a circular em 56, fala só de experiência. De maneira que eu tenho certa razão em dizer que há um paralelismo entre o macrocosmo sideral lá fora, que é Aquário, e o microcosmo hominal dentro de nós. Porque aqui está aparecendo justamente na era em que a humanidade precisa da experiência espiritual. O grosso se contenta com experiências materiais, é claro, com tecnologia, pronto. Mas há uma elite, não é muito grande, não é 1% talvez da humanidade, mas é uma elite crescente, que quer experiência direta e imediata das coisas divinas e espirituais. Professor Rodrigues, será que Tomé era um descrente ou um ver para crer era também uma experiência? Bem, a experiência dele, eu creio que não era tanto ver com os olhos físicos, sim ver com os olhos espirituais, com a visão do terceiro olho, como dizem os entendidos. Ele que quis primeiro ver fisicamente e não apenas crer mentalmente, finalmente chegou a ver espiritualmente. Parece que foi realizado aquilo que ele queria. Não imediatamente, mas após muitos anos de decênios de vida. Eu acho que ele entrou numa grande experiência intuitiva, vendo com os olhos do Espírito aquilo que os outros apenas acreditavam, porque outros disseram, então acreditavam. Crer é um prelúdio. E é necessário crer. Muitos estão na era do crer, estão na era do peixe, como vamos dizer. Mas agora a humanidade está amadurecendo. Não toda, mas uma pequena parte. Parece que estamos ultrapassando a infância espiritual e já estamos também ultrapassando a adolescência espiritual e estamos entrando na maturidade espiritual. A infância é simplesmente crer. A adolescência é conhecer. Ciência. Pela inteligência é conhecer. Estamos superando a infância de crer, a adolescência de conhecer e estamos entrando parcialmente na maturidade do saber experiencial. Saber por visão interna, não por visão externa, que é uma intuição, mas uma visão interna, que é uma intuição. Eu estou inventando palavras. Não existe a palavra intuição, mas como existe a palavra intuição, por que é que não podemos inventar o contrário de intuição? Extuição. Claro que podemos. Intuere, em latim, quer dizer ver por dentro. Extuere seria ver por fora. O homem materialista só tem extuição, vê por fora, com os olhos. Mas o homem espiritual tem uma intuição, uma visão de dentro. E Tomé teve uma grande visão de dentro. Todo o livro dele é intuitivo. Não é livro para crentes, é livro para homens intuitivos, que saibam ver espiritualmente o que não se pode ver materialmente. Professor Rodrigues, quando o senhor diz, eu tenho uma certa razão quando afirmo da influência do macrocosmo no microcosmo, que é o ser humano, então o senhor estaria aceitando a influência desses astros em nós seres humanos? Não no sentido da astrologia, como se a astrologia pudesse substituir o nosso livre-arbítrio. Não nesse sentido em que muitos apresentam a astrologia como se eu fosse obrigado pela conjunção dos astros para fazer isso ou aquilo. Não. Agora, todas as circunstâncias externas têm uma certa influência sobre a nossa substância interna. Isto não há dúvida. O tempo nos influencia. Ou a sociedade nos influencia. E por que é que os astros
não os influencia. Eles não substituem nosso livre-arbítrio, mas modificam ligeiramente o nosso livre-arbítrio. Não substituem, não é verdade? O senhor me dizia que gostou muito a semana passada dos bombons finos cereja ao licor da São Vicente. E eu vou dar novamente para o senhor. Muito obrigado, uma caixa. agradeço. Toda semana o senhor vai receber. Eu reparti isso com a secretária que está aí, com a filha dela, e todos acharam maravilhoso isso. Nas lojas não há disso. Porque ainda não chegou, professor. Nas lojas não tem o mesmo gosto. Não, professor, mas tem agora esse lançamento ainda não chegou. Professor, na próxima terça-feira o senhor estará novamente. Muito obrigado. E para ser som, tem que ser. Muito obrigada, obrigado. professor. Muito obrigado. Gerbal, trabalhando aqui enquanto o professor luta para tirar o microfone. Não, parece que hoje ele não está muito bravo com o microfone.